Aula 29, eu estava esperando fazer vídeo sobre rolamentos até a aula 28, só que eu acabei encontrando mais algumas informações, mas aí esse vídeo vai ser bem mais curto que o vídeo anterior, né? Só para tecer alguns comentários aí complementares sobre o que se encontra, né, em catálogos e materiais manuais sobre rolamentos que eu acho que são bastante relevantes, né? Começar essa informação aqui atrás, né, que eu coloquei propositalmente, né? Mas daqui a pouco eu mostro para vocês o slide ao qual consta isso, né? Então, já fiz aqui a correção, né? Até o vídeo anterior, não, até os vídeos anteriores, não lembro qual, estava 24 a 28. Aí acrescentei mais um, 29, mas eu prometo que esse aqui, ao contrário do último vídeo, eu prometo que esse vai ser bem curto. É, já não vou falar mais sobre os cálculos, os exercícios, né, que nem eu fiz que eu mostrei na aula anterior. Eu só queria mostrar mais algumas informações complementares, né? Por exemplo, em catálogo se encontra aí até mesmo tabelas de identificação de anéis de retenção, de retentores, tá? Porque alguns rolamentos eles permitem que eles sejam incluídos, né? Especialmente rolamentos voltados aí para bombeamento de fluidos, né? Rolamentos onde pode haver aí uma molhabilidade, enfim, né? Uma informação interessante, né, que às vezes se encontra, é a questão da pré-carga, que eu fiquei devendo para vocês comentar, né? Então, tem essa informação que eu encontrei, né? Aqui, ó, os rolamentos são usados, na maioria dos casos, com apropriada folga nas condições de trabalho. Mas folga, assim, micrômetros, né? Entretanto, há casos que são aplicados numa condição tal que se faz apresentar previamente uma tensão interna, instalando o rolamento de maneira que fique com a folga negativa. Isto é, interferência. A esse tipo de uso se dá o rolamento com pré-carga, e sua aplicação é maior em tipos de rolamentos que permitem ajuste da folga com duas peças contrapostas, aquelas casos de duas espelhadas, né? Como rolamentos de esferas de contato angular e os rolos cônicos. O objetivo dessa pré-carga juntamente com a determinação da posição do eixo na direção radial e axial com exatidão, reprime o desvio do giro do eixo. Tá? Por exemplo, fusos de máquinas ferramentas, como tornos, né? Tornos, aparelhos de medição, etc. Aumentar a rigidez do rolamento, né? Dureza, né? Evitar ruído anormal devido à vibração na direção axial e à ressonância. Para quem não sabe, ressonância é um fenômeno que ocorre onde há um risco de colapso no sistema mecânico, né? Decorrente a uma mistura aí que une vibração, a determinada vibração no momento, massa, geometria de alguma peça, tá? Que mais? Aí, por exemplo, né, ruídos anormais e motores elétricos de pequeno porte, tá? Modernizar os deslizamentos nos movimentos rotativos, circulatórios e direcionais dos corpos rolantes, tá? E manter os corpos rolantes na posição correta em relação à pista, tá? Por exemplo, caso de aplicação de rolamentos axiais, enfim, né? Só uma consideração aí, né? Porque às vezes comenta assim, né, sobre o conceito de pré-carga, tá? Isso aí não apenas, isso não é qualquer rolamento, tá? Isso aí situações onde requer uma maior rigidez, uma garantir, né, que não haja aí maiores vibrações, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui de cálculos, mas no manual isso consta, tá? Isso aí é mais para quem está no curso de engenharia mecânica, né, e que isso aí é muitas vezes essencial. Vamos lá. Eu tinha comentado, né, dando exemplo aí de cálculo de C, né, que é, na verdade, o ajuste do C, que é aquela carga, né, que se encontra nas tabelas, né, para rolos cilíndricos, se não me engano, lubrificados a óleo ou a graxa, né, isso para mostrar a importância da lubrificação, né, no tempo de vida, dos rolamentos e também na resistência a diversas cargas, né. E aqui ele mostra outro cálculo, né, em que leva-se em consideração, por exemplo, aqui, né, o uso de graxa, né, vida da graxa para rolamentos de esfera, específico para esferas. Aí tem duas fórmulas, né, que levam em consideração aqui o Tzinho, né, vida média da graxa. Aí já não é tanto vida do rolamento, é da graxa. Tempo da graxa, na fórmula consta a velocidade de rotação, né, isto é, aparentemente, né, quanto maior a rotação, maior o tempo dessa graxa, e limite de rotação com lubrificação a graxa, que isso consta lá na tabela, né? E o T maiúsculo, temperatura de trabalho do rolamento.
Então, assim, a vida da graxa está relacionada à sua rotação, em relação à rotação máxima, e aí tem até uma fração aqui, uma razão, né, entre a velocidade aplicada versus é, a rotação aplicada versus a rotação máxima. Até peço desculpa aqui, não tinha prestado atenção no sinal de menos, eu falei que era diretamente proporcional. Não parece ser isso, não, né? Parece ser assim que quanto menor a rotação, maior o tempo, embora esteja aí em log, né? Então não cresce muito, tá? Então, assim, crescendo bem, assim, um crescimento considerável da rotação, ele diminui o tempo, mas não muito. Mas o mais importante é o seguinte, essa relação, razão entre o nzinho e o n maiúsculo, velocidade da rotação sobre o seu limite, tá? Por exemplo, você vai aplicar 10 numa situação que você pode aplicar 1000. Então, vai durar muito mais do que, em vez de aplicar 10, aplicar 900, tá? É isso que quis dizer. E a questão da temperatura do rolamento também, inversamente proporcional ao tempo. Tá? Apenas uma aplicação. Agora, daqui para frente, quando fala sobre lubrificação a óleo, algumas informações que eu já posso antecipar de um tópico sobre lubrificação. Como é que é a lubrificação dos sistemas mecânicos em geral? Basicamente, isso pode ser a graxa ou a óleo, e se for a óleo, ele pode ser fechado, sem desperdício, ou aberto com perdas, né? E, por exemplo, se tratando de equipamento rotativo, no caso dos rolamentos, né, o rolamento não rotaciona sozinho, né, tem eixo, por exemplo, eventualmente tem engrenagens também, pensando aí numa caixa de mudança de velocidade, né, multiplicador ou redutor. Então, pelo próprio movimento das rotações dos elementos de máquinas, permite, por exemplo, o deslocamento do fluido, né, do óleo, permitindo a lubrificação do sistema mecânico como um todo, o que inclui os rolamentos. No caso dos motores veiculares, não é diferente, embora tenha bomba de óleo, tenha pescador, né, que é um dispositivo que capta, né, o óleo do cárter para lubrificar o motor inteiro, né? Então pode ter aí uma lubrificação feita assim, naturalmente, né, por meio simplesmente dos movimentos do sistema, ou por meio de uma intervenção forçada, digamos, né, com bomba de óleo, etc., né? E vamos lá, por exemplo, lubrificação por banho de óleo é o método mais comum, amplamente utilizado em rotações baixas ou médias, tá? Então, aqui não aparece, quer dizer, até aparece desenhos, né? Mais para frente. O próximo é por gotejamento, tá? Amplamente utilizado em rolamentos de esferas, que opera em rotações altas. Vamos lá, vou mostrar os exemplos. Aí. Lubrificação por banho de óleo, aquela situação que eu comentei, né? Que vai rotacionando, né, o rolamento, o eixo, ele vai levando, vai conduzindo o óleo. E ele, aí quando para de funcionar, o óleo desce por gravidade. E por gotejamento, o próprio nome diz, né? Até uns vídeos atrás mostrei lá uma foto de um catálogo da SKF com um copinho acoplado aí no mancal, por exemplo, tá? E que mais? E até tem um ábaco aqui, né? Vida da graxa dos rolamentos de esferas com placas de proteção, né? Acho que tem a ver com isso mesmo, tem a ver com estas fórmulas aqui, ó. Figura 12.3, né? Então, o nerd utiliza isso aqui, ou utiliza aqui este ábaco, né? Vida média da graxa está condicionada à relação rotação aplicada sobre rotação máxima, e esse aqui, o T, são as temperaturas de operação, né? Isso aí parece que é para rolamento de esferas. Vamos lá. Utilização por salpico, lubrificação com respingos arremessados por engrenagens ou anéis giratórios próximos ao rolamento, sem que o rolamento esteja diretamente no óleo, tá? Então, uma lubrificação indireta. Tá aqui, por exemplo, eu exemplo aqui os rolamentos nas extremidades, e aí tem lá um engrenagem ou algo assim que, por rotação, vai espalhando, né, o óleo, né, para todas as direções, né? Lubrificação por circulação necessita efetuar o resfriamento das partes do rolamento, como aplicações de alta rotação, né? Vamos ver a figura que acho que é mais fácil, né? Lubrificação por circulação, aqui tem a entrada, né, do lado direito, a saída pelo lado esquerdo, ou por circulação, né, um ciclo, né, por baixo e por cima. Pelo que vocês estão vendo aqui, né, tem três exemplos, né, aqui, olha, rolamento
autocompensador de rolos, aqui dando exemplo aí de dois, aparentemente são, não, são rolamentos axiais? Não, o primeiro é autocompensador de rolos, ok. O segundo, não, é rolamento de radial de esferas. Agora, aí tem o terceiro também, né, que esse aqui é autocompensador de rolos, isso aqui está bem evidente, né, está bem explícito. Mas o que vocês podem ver, né, o óleo entrando pela direita e saindo pela esquerda aqui na figura A, até tem um anelzinho aqui, né, para içamento, né, caso necessário. Na letra B aqui já é os eixos, né, são verticais, e aí tem entrada de óleo, né, fazendo um circuito, como vocês estão vendo aqui, né? E o C entra por baixo, sai por, quer dizer, entra por cima, sai por baixo, por gravidade, né? Então, vamos lá. Lubrificação por circulação, às vezes há uma necessidade de bomba. Sempre é bom ter um filtro de óleo, né? Principalmente se tiver algum um furo ou pensando, né, em alguma situação aí onde a distância entre a superfície é muito pequena, como por exemplo pistão e cilindro, né, se fosse no motor, não é o caso aqui, tá? Lubrificação por jato, tá? É usado em rolamentos para altas rotações, tá bom? Eu não vou entrar em detalhes aqui. Névoa de óleo. Névoa, para provocar névoa, o óleo tem que passar por um furo muito pequeno. É que nem o desodorante aerosol. Como é que ele consegue formar aquela névoa? Pressionando, né, o fluido a um furo pequeno, diminuindo a sua pressão, né? Então, ele consiste em transportar o lubrificante com ar em forma de névoa para borrifar o rolamento. Aí é necessário, essencial, que tenha um filtro, né? Para evitar que uma partícula sólida entupa. Tá bom? Eu não sei se aparece aqui, aparece, né? Por exemplo, o jato aqui em cima, né? E por névoa de óleo aqui embaixo. Aqui, os exemplos aqui de rolamentos de esferas, né? Radiais de esferas. Lubrificação óleo-ar consiste no pistão dosador que lança intermitentemente uma pequena quantidade de óleo lubrificante que, através de uma válvula misturadora, é paulatinamente arrastado pelo ar comprimido, alimentando o rolamento em forma de um fluxo contínuo de gotículas. Está aqui, né? Aqui vocês estão vendo tem 4 rolamentos de esferas, um rolamento de rolos cilíndricos aqui do lado direito, tá? Alguns desenhos aqui representando aí parafusos, enfim. E aí a entrada de óleo está mostrando aqui a entrada que é por cima, tá? Uma mistura óleo e ar, né? Aqui parece que usando o pistão, né? É isso mesmo, quantidade através de uma válvula misturadora arrastada pelo ar comprimido, alimentando o rolamento de forma um fluxo contínuo de gotículas. Falei de pistão, então é para pressionar o ar comprimido. Tá? Então, aqui eu não vou cobrar, né, sobre vantagens, isso é muito específico, tá? Mas é só para mostrar que existem várias formas, né? Todas essas aqui, elas são formas de lubrificar de forma fechada, tá? Sem desperdício. Ao passo que tem outras formas com desperdício, que é usando a motolia, pincel, até mesmo tacando graxa com o dedão, né? O que é normal, né? O que é muito comum. Bom, parei de falar por enquanto desses os tipos de lubrificantes, né? E aqui existem assim, algumas informações, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas tem umas informações muito importantes quando falo de lubrificante, por exemplo, quando fala de graxas. Tem uma disciplina que eu ministro, né, que são combustíveis fósseis, em que fala sobre propriedades dos combustíveis. Por exemplo, ponto de fulgor, ponto de névoa, entre outros, né? Tem muitas informações. Aí fala, por exemplo, ponto de gota. Aí, fala, o que seria ponto de gota? Como o próprio nome diz, a temperatura ao qual ele começa tender a ficar fluido. Fluido gotejando, né? Mas, em geral, o que vocês podem ver, esses pontos de gota são registrados a temperaturas assim muito superiores às temperaturas máximas de operação. Então, vocês podem ver alguns casos, né? Graxas que podem operar até mesmo a menos 50, até no máximo 170, por exemplo, óleo de silicone. Temperatura máxima de operação, 160 graus Celsius, né, ponto de gota a partir de 200. Então, temperatura normal de operação, ele não vai perder suas características viscosas, né?
Aí tem algumas informações que é a questão da estabilidade mecânica, resistência à pressão, resistência à água, né, que é a higroscopicidade e resistência à corrosão. Né? Isso é muito importante, né, porque tem as graxas em geral, né, óleos lubrificantes em geral, um dos objetivos é conservar a superfície dos elementos de máquina, dos sistemas mecânicos ao qual eles se aderem, né? Então, serve para resistir aí à corrosão dos aços, do latão, dos materiais cerâmicos, enfim, né? Pensando em rolamentos, né? Existem vários tipos, né, de sabões, né? Eu não vou, desculpe, sabões, vários tipos, estou lendo sabão aqui já, tipos de graxas, óleo mineral, óleo, né? Óleo de silicone, óleo de éster, tá? E, enfim, né, até substâncias à base de lítio são usadas aqui, né? Tudo isso para garantir as propriedades a quais eles precisem, né? Então, mais para frente eu vou comentar, inclusive, sobre aditivos, né? Para que servem os aditivos, cada caso é o caso. Aí está falando aí aditivo inibidor de oxidação, inibidor de corrosão, agentes de extrema pressão, né? Enfim, para aumentar o ponto de gota, resistência à corrosão, resistência higroscopicidade, resistência à absorção de água, e assim por diante. É espessante que nem nos alimentos, né? Para tornar o material mais espesso, né? Mais grosso, né? Com o intuito do quê, por exemplo? Para diminuir o ponto de gota e conferir aquela propriedade em situações onde é preferível, né? Normalmente a graxa ao óleo, como situações aí para evitar a entrada de sujeira, né? De material particulado. Da mesma forma que eu vou Da mesma forma que eu vou falar mais para frente, né, mas mostrar inclusive outro ábaco, aqui também tem o que? A apresentação da relação entre a temperatura e viscosidade geral inversamente proporcionais, né? Isto é, quanto uma temperatura, menor a viscosidade. E vocês podem ver que ó, diminuindo um pouco a temperatura, não, aumentando um pouco a temperatura, diminui enormemente a viscosidade, né? Então, aí tem os vários tipos, vários graus, né, de viscosidade para lubrificantes de rolamentos, tá? Existe outro ábaco mostrando lá os diferentes fluidos para motores veiculares, por exemplo. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas vocês podem ver que existem fluidos aí que podem ser usados, por exemplo, para rolamentos, engrenagens, turbinas, como vocês podem ver aqui do lado direito. Tá? Eu vou, no capítulo sobre lubrificação, eu vou mostrar esse material novamente, né, só para reforçar, tá? Para não ficar apenas a parte assim de fluido, óleo de motor. Aí sim, essa figura que eu coloquei propositalmente, né? Como selecionar um material para rolamento? Alta resistência à fadiga, né? Por quê? Porque tem rolamentos que são feitos para movimentos cíclicos, né? Horário, anti-horário, tá? E quando falo em fadiga, não é apenas movimento horário, anti-horário, é também as variações de rotação. E também porque rolamento, né, ele não fica operando, né, o tempo todo, o tempo todo de forma o tempo todo de forma permanente, até parar, até efetuar a manutenção. Então, às vezes, para, volta. Por exemplo, rolamento de carro, né? A grande maioria dos rolamentos, não sei, talvez 99,9% operam dessa forma. Ele só entre operação e eventualmente para e depois continua, né? Alta dureza, por exemplo, do cubo de roda, né? Imagina, né? Tem que resistir à alta dureza mesmo, né? Porque às vezes nós passamos por buracos, pedras, algo que modifica subitamente no movimento do carro. Alta resistência ao desgaste, alta estabilidade dimensional, diâmetro, evitar aí desbalanceamentos, né? O rolamento, ele é circular, né? Então, não pode ter amassamento, né? Senão vai ter uma irregularidade aí no movimento, no seu desempenho e também aí um desgaste prematuro de outros componentes associados ou não, né? Por exemplo, o eixo, né? Alta resistência mecânica, inclusive são características requeridas com o material da gaiola. Vamos lá, estou terminando. Da mesma forma que na mecânica automotiva, né, tem lá medidas, né, para ocorrências. Então, por exemplo, é muito normal, é muito comum
Principalmente depois de depois de uso intensivo dos veículos, por exemplo. Eu estou falando de veículo aqui que eu acho que é muito sensível para muitas pessoas, né? Alguns de vocês devem ter veículo ou conhecer alguém que tenha, né? Então, às vezes, ouvimos umas histórias assim de ruídos anormais, né? E aí pode ser dos rolamentos, devido aí ao uso inadequado do veículo ou também a idade, né? Então, é natural, por exemplo, quando você vai lá para levar o carro para a oficina, né, para efetuar alguma manutenção, né, principalmente em véspera de feriado, viagens, etc., é bom fazer um check-up, né? Aí, às vezes, tem um mecânico que pega o carro e dá um passeio, dá uma volta na quadra, pelo menos. Principalmente quando o cliente está desconfiado de algo, está ouvindo um barulho estranho, tá, mas caramba, o que é isso, né? Aí vai levar lá. Aí, pela experiência do mecânico, vai falar: eu estou ouvindo aí um som metálico, né? Aí que causas? Carga normal, instalação incorreta, lubrificante falta inadequado, contato indevido de parte das partes girantes, né? Alguns deles, né, pelas causas, já dá para apontar soluções, né? Lubrificante falta, é só colocar mais. Óbvio, né? Instalação correta é retirar e pôr de novo. Falei besteira aqui, não é pôr de novo, é retirar e colocar o novo, porque rolamento, geralmente, né, se for, por exemplo, rolamento automotivo, tem uns rolamentos que não, depende muito da aplicação, mas tem situação que retira, descarta e coloca o novo, outros retira, faz lá uma manutenção, né, uma restauração e coloca de novo, principalmente se falar em se tratando de rolamento de grande porte, né? Principalmente também em locais distantes, onde há uma dificuldade logística de transporte de materiais de reposição. Carga normal, aí é ajustar, né? Diminuir ou alterar, né? As cargas aplicadas, né? Então, tem os nomes aqui que já são autoexplicativos, né? Então, alto som metálico, uma carga normal, instalação correta. Gente, é uma coisa que se deve preocupar. Por quê? Porque às vezes nós pecamos pelo excesso de zelo em alguns aspectos. Por exemplo, às vezes a pessoa leva o carro, às vezes vendo muitos vídeos, estudando, aí fica, às vezes, dependendo da pessoa, fica até paranoica, vou ter que trocar isso, tem que trocar aquilo, com pouca quilometragem. Às vezes, além de perder dinheiro e tempo, né, trocando uma peça que está saudável, acaba gerando problemas devido à montagem inadequada. Isso, infelizmente, é normal. Ou pegar alguém mau caráter e coloca uma peça velha. Tá? Uma questão complicada. Por exemplo, alto som constante, impressões, oxidações ou escoriações na pista. Aí não tem jeito, é trocar o rolamento, jogar fora. Esmagamento, escamamento, com escamamento, oxidação, escoriação, não tem mais jeito. A não ser que seja muito de leve em rolamentos de grande porte. Aí tem mais, jogo excessivo. Jogo excessivo muitas vezes é uma folga muito grande entre o rolamento e o furo, ou o furo e o eixo. Tá? Aí, ó, corrigir a pré-carga, para ajudar aí, né, a evitar aí um desgaste prematuro, né? Penetração de partículas estranhas, né? Retirar o rolamento, efetuar a limpeza, né? Tem uns aqui que são fáceis de te dar dessas conclusões. Acho que o mais difícil a partir das ocorrências, apontar as causas, né? O escureção, o escamamento da esfera, tem que trocar. Aumento normal da temperatura, tem a questão da lubrificação, até mesmo lubrificação e excesso pode contribuir para o aumento da temperatura. Aí, às vezes, colocar um lubrificante mais adequado, que resista a maior temperatura. Carga normal, você pode imaginar. Rotação acima do normal também, né? Instalação incorreta, né? Vai ter muita fricção, muita vibração, gera calor. Deslizamento, atrito excessivo, sistema de vedação, tá? Vibração excessiva, giro oscilante do eixo. Esmagamento, instalação incorreta. Acho que mais como instalação incorreta, imagino. A penetração de partículas estranhas, vazamento excessivo, alteração na cor do lubrificante excesso. Então, assim, os principais problemas que podem acontecer, né? A grosso modo, um ruído diferenciado, ruído normal, aumento da temperatura e uma grande vibração. E aí também vazamento do lubrificante, né? Lubrificante excesso, aí lá tem entrada de partículas estranhas e assim por diante. Então, de novo, principais problemas: ruído, alta temperatura, vibração excessiva, vazamento de óleo. Possíveis causas, em geral, instalação incorreta, lubrificante fóton em excesso, carga anormal,
desgaste, né, dos rolamentos como escamamento, escoriações, jogo excessivo, né, por problemas da montagem, são esses aí, né? E mesma coisa, aí também, né, tipos de ocorrências, tal, causas e contramedidas também. O porquê que ocorre escamamento? Cargas erradas, pré-carga excessiva, né? Porque houve desgaste, né, da peça, né? É complicado, né? Porque pré-carga é dada no começo da vida do rolamento. Imagina, né? Já invalidar o rolamento desde o começo, né? Até mesmo folga reduzida, carga excessiva, lubrificação deficiente, oxidação, tá? São consequências aí do escamamento. De novo, consequências do escamamento, carga excessiva, pré-carga excessiva, folga reduzida, então tem lá uma folga, ou folga negativa, que chama aí, né? Interferência que tem lá uma limitação, né? Máximo e mínimo. Grande carga de choque quando na instalação, consequência da oxidação das paradas, e assim por diante. Aí tem também, né, ocorrência, arranhadura, outro escamamento, né? Arranhadura, trincas, deformações plásticas. Deformação plástica é por conta de carga, né? Carga excessiva, algum choque, carga de choque, né? Trinca também, mesma coisa. Então, assim, dá para resumir? Dá. Né? Então, tem algumas causas que são as mesmas de muitas ocorrências. Né? Por exemplo, arranhadura, né? Devido à presença de algum material sólido, né? Que causa aí, devido a problema na lubrificação. Tá? Desgaste anormal, superaquecimento, corrosão elétrica. Então, vamos lá. Ocorrências, né? Escamamento, arranhadura, trincas, deformações plásticas, desgaste anormal, superaquecimento, corrosão elétrica, oxidação e corrosão. Né? Então, basicamente, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Eu poderia continuar, né, mas o vídeo anterior ia ficar muito longo. E aqui eu termino, né, o tópico, o conjunto aí, né, de vídeos, né, sobre rolamentos, tá? Aí os próximos vídeos eu vou falar sobre outros elementos aí de transmissão, né, mas em geral vão ser vídeos muito mais curtos. Tá? Então eu vou parar por aqui. Um grande abraço.